Fábio Pina, agora agora os encontros que o presidente Lula vai ter. Na sua opinião, o que isso significa tanto, principalmente em termos econômicos para o Brasil? Bom, é uma baita oportunidade. Na realidade, o Brasil tem que contar com o bom senso do Itamaraty e do presidente representando o país, porque há uma disputa, né? Os Estados Unidos não está sabendo lidar muito bem com a ascensão da China em termos econômicos, militares e ainda não culturais, mas a China se desponta como um polo disputando o espaço dos Estados Unidos. E isso faz com que abre oportunidades para outros países que são importantes nessa relação, como o Brasil. Então, se a gente tirar a ideologia da mesa, né, se o presidente Lula tirar a ideologia da mesa, ele tem muito a ganhar fazendo negócios com os dois lados e vendo qual é o melhor negócio para o Brasil. Até porque é uma máxima, né? Os países não têm amigos, têm interesses. É uma ótima oportunidade, como foi dito aqui, o eixo de crescimento econômico do mundo se deslocou da Europa, em especial da Europa, resto dos Estados Unidos ainda com muito crescimento, mas se deslocou da Europa para a Ásia. É muito interessante quem acompanha alguns sites de voos, né, o Flight, tem um sitezinho que você mostra o fluxo de aviões. Esse fluxo de aviões, ao longo das últimas décadas, ele saiu do eixo Estados Unidos-Europa, quer dizer, tem muito ainda, mas você vê essa migração para a China. Se você olha os navios também, o fluxo de navios, você vê como o mundo, como os canais, os caminhos migraram para aquela região. Então, não dá para um país de 212 milhões de habitantes como o Brasil esquecer um outro país de mais de 200 milhões de habitantes, que é a Indonésia. Como você mesmo falou, numa posição extremamente estratégica naquele sudeste, naquele ponto do mundo que está crescendo. Então, eu acho que o Brasil não pode ser hostil aos Estados Unidos, evidentemente, não deve ser hostil, e também não deve ser hostil à China. E aí há um espaço enorme para quem tiver condições diplomáticas, estratégia, para quem for estadista, para fazer ótimos negócios e convencer ambos de que o Brasil é aliado dos dois. Em termos econômicos, aliás, é aliado dos dois, né? Dos Estados Unidos e da China. Recentemente, o Trump é uma figura aí de contaminação, porque ele é muito errático, né? Evidentemente. Ele tem complicado a relação dos Estados Unidos não só com o Brasil, mas com o Brasil em especial, por todos os motivos que a gente já sabe, misturou política, etc. O presidente Lula tem que ter muita calma para conseguir fazer o melhor negócio e não um negócio com o fígado. Então, acho que é uma ótima oportunidade. Até agora, eu só vejo um problema em tudo que eu ouvi até agora, que é falar novamente do dólar, que é um assunto muito delicado, às vésperas de uma conversa com Trump, né? Esse é um assunto, certamente, o Marco Rubio será, a gente até sabe por quem, né? Será pautado sobre esse assunto que é muito, muito delicado para o Trump. Perfeito. Professor Vinícius Vieira, primeiro, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Qual é a sua análise justamente sobre essa viagem, quer dizer, a viagem em si, nesse processo que o mundo está passando de uma transformação provavelmente a mais profunda e a mais radical num curto espaço de tempo, né, que nós estamos assistindo agora no século XXI. Eu até lembrei, outro dia nós estamos voltando ao comecinho do século XIX, quando as grandes potências eram a Índia e a China, né? Me lembrei de uma passagem, é um economista polêmico francês, o Piketty, mas na breve história da igualdade, lá no capítulo 5, 6, mais ou menos, ele mostra como eram as grandes potências no início do século XIX, no momento que está chegando o expansionismo europeu mais forte na região, que chegou, como nós sabemos, no final do século XV com os portugueses, mas não vou também contar toda a história. Historiador tem sempre a mania das origens, mas para não voltar muito atrás, professor Vinícius, qual é a sua análise, então, dentro da sua interpretação, quais são as perspectivas para o Brasil, especialmente no campo econômico? Bem, em primeiro lugar, muito boa noite, muito obrigado pelo convite, Vila. Nós temos aqui o Brasil explorando, ao meu ver, as oportunidades mais adequadas. De fato, a Ásia, e não apenas a China, é o grande polo de crescimento do quê? De uma classe média. O que a classe média ela faz? Ela consome mais. E o que nós temos a oferecer na atual conjuntura política e econômica do nosso país? Produtos agrícolas. Então a gente tem que ser pragmático nesse sentido. Mas também é interessante pensar em parcerias não só com a Indonésia, mas Malásia, Singapura tem essa aproximação via Mercosul, que eu acho que é muito importante, e continuou entre governos distintos, que ressalta o papel fundamental da diplomacia, da burocracia, que é aquela história.
países têm interesses de longo prazo, não têm necessariamente amigos, pode até ter uma afinidade ou outra, mas nós temos que buscar aquilo que é melhor para nós, à luz dos constrangimentos que são dados aí por uma era com grandes desafios. E eu estive recentemente, em maio passado, numa conferência lá na Tailândia, só com acadêmicos ali daquele campo, né? Da Tailândia, da Indonésia. E todos eles, o que me surpreendeu, sabe, Vila? Eles são muito mais preocupados com a China do que com os Estados Unidos. Mas eles querem justamente isso, fazer aquilo que a gente chama em relações internacionais de hedging, ou seja, ganhar espaço para que eles não se alinhem nem a um lado nem ao outro e continuem, né, como os colegas já falaram aqui, fazer bons negócios com ambos os lados. Então, se o Brasil também não apenas olhar para esses países como mercados relevantes, mas como parceiros políticos, porque falamos de potências regionais, países semi-industrializados como o Brasil, e que vão enfrentar os mesmos desafios numa era de grande instabilidade, já que temos sempre aí o retorno à história, e você é historiador, Vila, é um retorno, ao meu ver, ao século XIX, mas não mais ao mundo de potências ocidentais, mas de potências regionais em que o Brasil tem um grande lugar a ocupar. Essa é uma boa discussão. Aqui no Visão Crítica, eu sempre repito e faço questão de repetir, nós sempre discutimos, e daí os nossos convidados são escolhidos com cuidado para elevar, qualificar a reflexão sobre a política brasileira. Nós vivemos um momento, o pior da história republicana em termos de debate político.